Olá, que a paz do Senhor esteja com você. A vida, por vezes, nos conduz por caminhos que jamais planejamos. Caminhos onde o chão parece se abrir sob os nossos pés, e a esperança, que antes era uma luz brilhante, se esconde nas sombras. Mas é precisamente aí, no deserto da alma, no silêncio da espera, na profundidade da dor, que Deus faz as raízes da nossa fé crescerem mais fundo do que nunca. É nesse solo árido que Ele nos ensina a florescer. A Bíblia nos conforta com palavras que atravessam séculos, como as do Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quando o salmista escreveu essas palavras, ele não estava falando de uma ausência completa de medo. Ele falava de sentir a presença de Deus no meio do medo. A fé verdadeira não é a negação da dor ou a ausência de dificuldades, é a decisão corajosa de continuar caminhando. Mesmo quando não conseguimos enxergar o final do caminho, confiando que aquele que nos guia sabe para onde está nos levando. Às vezes, Deus não remove o vale da nossa frente. Em vez disso, Ele caminha conosco dentro dele, segurando a nossa mão, iluminando o próximo passo, sustentando-nos quando as forças parecem se esgotar. A sua presença é o nosso maior consolo e a nossa maior força. A Bíblia está repleta de histórias incríveis de superação. Histórias não sobre heróis invencíveis, mas sobre pessoas comuns, cheias de fraquezas e medos, nas quais Deus se fez forte. Pessoas que, em sua vulnerabilidade, descobriram o poder ilimitado do Senhor. Como está escrito em 2 Coríntios 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo entendeu profundamente essa verdade. Ele aprendeu e nos ensina que a dor não é o fim da linha. Pelo contrário, ela é, muitas vezes, o ponto de partida, o lugar exato onde o milagre começa a germinar. Pense por um momento na história de José. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, jogado em uma cisterna, acusado injustamente e esquecido em uma prisão no Egito. Cada um desses vales parecia o fim. Mas foi justamente naquele cativeiro, na solidão da cela, que Deus o estava preparando, moldando seu caráter para governar uma nação e salvar o seu povo da fome. A prisão foi o prelúdio do palácio. Pense em Davi. Mesmo depois de ser ungido rei, ele passou anos fugindo, escondido em cavernas, sendo caçado como um animal, traído por aqueles em quem confiava. Mas foi ali, na humilhação e no perigo constante, que ele aprendeu a depender inteiramente de Deus. Foi nesse deserto que ele compôs salmos que até hoje consolam corações, e se tornou o homem segundo o coração do Senhor. E pense em Jó. Um homem justo que, de um dia para o outro, perdeu tudo o que tinha. Seus filhos, seus bens, sua saúde. Cercado por dor e incompreensão, ele chegou a questionar, mas no auge do seu sofrimento, ele declarou com uma fé inabalável, como lemos em Jó 19, versículo 25. Eu sei que o meu Redentor vive. A grandeza desses homens não estava em resistir à dor com suas próprias forças, mas em confiar em Deus mesmo quando estavam feridos, quebrados e sem respostas. E talvez hoje você se sinta exatamente assim. Talvez algo tenha se quebrado dentro de você. Uma perda, uma decepção, uma doença, um sonho desfeito. Talvez a pergunta "por quê?" ecoe em sua mente com mais força do que qualquer amém. Eu quero que você saiba que Deus vê cada pedaço do seu coração. E a boa notícia é que o que se quebra, Deus pode refazer. O que se perde, Ele pode restaurar de maneiras que você nem imagina. O Salmo 126, versículo 5 nos promete: os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Suas lágrimas não são em vão. Elas são sementes invisíveis que o céu reconhece e entende. Cada uma delas, cada gota de dor, está regando uma promessa que Deus plantou em sua vida. Ele não desperdiça sofrimento. Ele usa cada luta, cada noite escura, cada momento de angústia para forjar em você algo que o conforto e a tranquilidade jamais poderiam ensinar. É na dor que a humildade floresce. É na espera que a paciência se fortalece e a fé amadurece. É no silêncio do deserto que aprendemos a distinguir e a ouvir a voz suave e poderosa de Deus. É quando nos sentimos mais fracos que descobrimos a verdadeira fonte da nossa força. O profeta Isaías nos garante no capítulo 40, versículo 31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E é exatamente isso que Deus quer fazer por você hoje. Ele quer renovar as suas forças.
Não para que você fuja da tempestade, mas para que aprenda a dançar sob a chuva, encontrando alegria e propósito mesmo em meio à adversidade. Deus nunca nos prometeu uma vida sem lutas, mas Ele prometeu a sua presença em todas as batalhas. E quem caminha com Deus pode até tropeçar, pode até cair, mas nunca, jamais, permanece no chão. Como diz Provérbios 24:16, pois 7 vezes cairá o justo, e se levantará. A queda não é o fim, é uma oportunidade para experimentar o poder de Deus que nos reergue. Superar com Deus é aprender a ver o invisível, a crer no impossível. É ter a certeza de que o que hoje parece uma perda irreparável, amanhã será um poderoso testemunho do seu poder e da sua fidelidade. É olhar para a cicatriz e poder dizer com gratidão: foi aqui que Deus me curou. Foi aqui que Ele me fez mais forte. O Salmo 30, versículo 5 nos lembra: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amanhã sempre vem. Acredite nisso. E quando ela chegar e a luz dissipar as sombras, você olhará para trás e entenderá que a escuridão não te destruiu. Ela te transformou. Ela te preparou para a luz. Talvez você esteja se sentindo cansado, exausto, sem forças para dar mais um passo, sem entender o porquê de tudo isso. Mas escute, se há algo que o inimigo da sua alma não pode roubar, é a semente da fé que Deus plantou dentro de você. E essa fé, mesmo que pareça pequena como um grão de mostarda, é tudo o que você precisa. Jesus nos disse em Mateus 17:20, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. A sua fé, por menor que seja, é suficiente, porque o Deus que age através dela é infinito em poder. Hoje Deus te chama para se levantar novamente. Respire fundo, enxugue as lágrimas, e lembre-se, acima de tudo, que você não está só. Ele está aí, agora mesmo, no meio do seu caos, do seu medo, do seu desânimo. E Ele sussurra ao seu coração: filho, filha, ainda não acabou. Eu estou com você. Eu nunca te abandonei. Como Ele prometeu em Isaías 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. As águas da aflição não vão te afogar. O fogo da provação não vai te consumir. A dor que você sente não vai te parar. Porque a força que te sustenta não vem de você, vem do alto. E quando o céu decide agir em seu favor, nem o deserto mais árido é capaz de impedir a flor de nascer. Deus tem o poder de transformar suas lágrimas em força, sua fraqueza em fé e a sua maior dor no seu maior propósito. Lembre-se sempre das palavras de Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. E essa força não é sua, é dele. É a mesma força que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, e essa mesma força habita hoje em você. Creia nisso, receba essa verdade no seu coração. Obrigado por nos acompanhar nesta reflexão. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvi-la. Inscreva-se no canal para mais palavras que iluminam o caminho. Que Deus te abençoe e te fortaleça.